E nosso estudo de hoje está na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E Emmanuel comenta na lição 44 do livro Ceifa de Luz: oraremos. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessária a paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange mais ou menos unicamente o curto espaço dos 60 segundos de um minuto, enquanto que o Senhor, que nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservas, agora na Terra temporariamente esquecida, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançá-lo. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre, e às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi que nos rasgue as entranhas de maneira a reconstituir-nos equilíbrio orgânico. Simbolicamente ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la sem agravar as próprias dívidas, e Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente antes que se lhe restaure a saúde. Oraremos sim, no entanto é imperioso, em matéria de petição, rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade de nossa vida. É muito bom a gente procurar sempre fazer as nossas orações tendo essa visão do segundo parágrafo aqui do texto que a gente leu, de que o Senhor nos acompanhou, tudo que a gente viveu até esse momento aqui, mas tudo que a gente viveu também nas outras experiências da matéria. Ele conhece a gente desde a criação, desde a formação, e tem o conhecimento das nossas necessidades principais de todos os tempos, né? Então, com isso, o que a gente consegue observar aqui, né? A maneira como os nossos pedidos são atendidos, elas são curiosas, né? Eu vou aqui me lembrar com muito carinho de um ano, que foi um ano marcante para mim, e tem um ano, foi um ano até que já tem algum tempo, né? O ano foi 1996. Foi um ano em que sempre no final do ano, aquele período que fica entre o Natal e o Ano Novo, a gente tem um costume de sempre ficar mais introspectivo, ficar mais em preces, ficar observando como é que foi a produção do ano e fazendo planos para o ano seguinte. Esse é um costume que muitas pessoas têm, principalmente nesse período, porque a vida aqui na Terra ela te dá a oportunidade de viver ciclos. E é um fechamento de um ciclo, o início de um novo ciclo. E aquele ano eu fiz uma prece fervorosa pedindo ao Pai que me ajudasse a eu aprender a amar o próximo. Eu me lembro assim, eu quero ser testado, eu quero mesmo aprender a ter paciência, né? E fiz uma prece fervorosa mesmo, lágrima nos olhos mesmo, me lembro que assim, eu tenho que aprender a ser um ser humano melhor. E aí eu fiz o pedido, e o pedido começou a ser atendido. Mas eu pedi para ser testado. Eu me lembro que não passou da quinta vez que eu fui passar pelo teste dos seres humanos mais complicados, e teve uma hora que eu comecei a fazer a minha oração. Por que eu estou passando por isso? E aí teve uma hora que eu falei, mas foi você que pediu, você está querendo aprender a amar o próximo? Eu falei, não, então eu não sabia o que eu estava pedindo, deixa eu voltar ao normal mesmo, porque assim a coisa fica muito difícil. Porque a gente pede as coisas para o Pai, e o Pai oferece os elementos que vão proporcionar a gente experimentar aquilo para que a gente desenvolva.
Então ele vai falar, eu quero um emprego melhor. O pai vai entregar o que para a gente? Formas de estudar para se preparar para o emprego melhor. O emprego melhor não vai cair do céu, ele precisa ser conquistado. Eu quero uma família melhor. A família melhor precisa ser conquistada também. A gente vai trabalhar com conceitos de patrimônio espiritual. Aprenda a ser um excelente filho e terá somente excelentes pais. Aprenda a ser um excelente marido, excelente esposa e terás daqui para frente cônjuges também que correspondam às suas expectativas. Sempre as expectativas de progresso. Então a gente no início, a gente não consegue entender como Deus atende os nossos pedidos e até mesmo algumas vezes reclamar de Deus porque os nossos pedidos não estão sendo feitos. Por isso que ele bota aqui para a gente, oraremos sim. No entanto, é imperioso em matéria de petição rogar isso ou aquilo, mas sempre de acordo com a sua vontade, com a vontade do Pai. Que se a gente fosse pedir de acordo com a nossa vontade, muito provavelmente a gente ia pedir meios, e a gente pede meios, de continuar estacionado, de continuar na zona de conforto e de não ter oportunidade de estar vivendo esse aprendizado aqui da Terra. E a Terra é uma escola maravilhosa. É uma escola dolorosa? É uma escola dolorosa sim. Mas é uma escola maravilhosa para todos os nossos aprendizados, porque aqui a gente tem contato mesmo com as nossas dores, com as nossas virtudes, mas também com os nossos vícios. E a gente já vai aprendendo com a doutrina espírita, né? Falou assim, a maior virtude da sua geração aí agora está sendo a atividade intelectual, aquela atividade que aproveita para todo mundo, como, por exemplo, você inventa um aparelho novo agora na tecnologia, daqui a pouco esse aparelho está sendo usado por todo mundo. É atividade intelectual. Ele fala, o nosso grande vício ainda é a indiferença moral. Então, olha a comparação que o Emmanuel faz para a gente. A gente pede a saúde e o que Deus envia para a gente? A imposição de um bisturi. Todo mundo sabe aqui, né, como é que é, ou já quem nunca fez um procedimento cirúrgico, já teve algum parente que fez. Você sabe que você vai entrar na faca e depois tem anestesia na hora, tem, mas tem um período de recuperação, de cicatrização, de restrição alimentar por conta daquilo, depois nova adaptação, que algumas vezes traz ou complicações. Então, você pediu a saúde vai vir dessa maneira. É assim que Deus atende aos nossos pedidos. A gente lembra aí, né, de um ditado grego antigo, da filosofia grega, né, que você faz um pedido para Deus e Deus te vem de sementes. E que são aquelas sementes que você vai ter que plantar. Mas a gente continua fazendo a nossa oração, principalmente agradecendo a Deus o tempo todo a dádiva de estar vivo, de estar tendo essa oportunidade, essa renovação toda, e de saber que agora, né, a gente procura de todas as maneiras não fazer o mal. Se ainda faz o mal de alguma maneira, não faz mais inconsciente. E a gente tendo a consciência, ou melhor, não faz mais consciente. Tendo a consciência tranquila, já é um grande patrimônio para cada um de nós. Né? Então ele bota aqui, a gente roga a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção em que nos imaginamos, mas somos, vias de regra, portadores de defeitos que nos impediriam acolhê-la sem agravar as próprias dívidas. Então Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação que nos faculte a experiência precisa para receber em momento oportuno. É isso que está sendo dito aqui. Então a gente sempre pede assim, Senhor, que só possa nos dar sabedoria para entender a maneira como o Senhor atende aos nossos pedidos. Mas que a gente não se afaste nunca, jamais, do recurso da prece, esse recurso da oração. A oração, ela acende nossos caminhos, ela nos coloca em sintonia com aqueles que são os nossos tutores aqui da vida e que estão do outro lado, aqueles que receberam a incumbência de nos ajudar e aqueles que se preocupam com a gente, que nos amam. Então é aquela coisa, um dia a gente vai perceber que a gente fica um tempo sem fazer oração, quando a gente faz, quem está do nosso lado fala, agora resolveu dar atenção aqui para mim? Então vamos embora, e vem aqui do nosso lado para nos ajudar. Nos ama e ele se preocupa com cada um de nós. Então vamos usar esse recurso e usar de maneira exaustiva, para que a gente possa estar sintonizando completamente com esses espíritos que nos amam.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.